Então, vamos iniciar a nossa parte prática. E a primeira coisa que você vai fazer é já ativar a grade da câmera do seu celular para que isso consiga facilitar o seu enquadramento da modelo ou da cliente. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo tópico que nós abordamos na nossa teoria foi em relação ao ângulo. Então, você pode fazer fotos mais de frente da sua cliente, lembrando sempre daquele truque de não aproximar demais o celular do rosto da cliente, e sim afastar e dar zoom para conseguir fazer a foto mais próxima. E em relação ao ângulo, quando a gente tira uma foto de baixo, essa foto transmite mais poder, força, autoridade. Porém, quando a gente faz uma foto um pouquinho mais de cima, essa foto ela representa e transmite mais delicadeza e fragilidade. Quando nós falamos em fundo de fotos, a gente está falando sim do fundo, se é uma parede branca, qual a cor desse fundo, mas a gente também está falando se tem elementos no fundo dessa foto que desfocam o foco principal, que é a nossa maquiagem. Então eu deixei aqui alguns exemplos para vocês conferirem de fotos que eu fiz no meu estúdio, de modelo, de cliente, aonde alguma coisa no fundo estava chamando mais atenção, em algumas vezes, do que a própria modelo. Então eu gosto muito de utilizar a opção de desfocar, porque no meu dia a dia eu não tenho como ficar buscando algo como um fundo branco somente para fotografar a minha modelo. Então, o que eu gosto de fazer? Eu fotografo nos espaços que eu já tenho disponíveis no estúdio e sempre desfoco o fundo. Por isso, eu sempre uso a opção direto que tem na câmera do celular. Porém, se você não tiver essa opção de desfocar o fundo direto no seu celular, você pode fazer isso depois através de aplicativos na edição. Quando falamos de direcionamento da cliente, além das dicas que eu já passei anteriormente, é bem importante que você esteja sempre olhando fotos de maquiagem, para que você perceba poses diferentes e consiga aplicar elas, principalmente nas modelos que você vai atender. Quando a gente fala de cliente, é importante que você vá direcionando ela. Por exemplo, baixe um pouquinho o seu queixo, coloque a língua no céu da boca, vira um pouquinho a lateral do rosto. Então, vai direcionando, porque muitas vezes elas não sabem o que fazer, elas não conseguem ver de que forma estão saindo na câmera. Então, é muito importante que você vá guiando ela para que ela vá encontrando a melhor maneira para posar para a câmera, tá bom? Então, isso é muito importante também. E finalmente chegamos em um dos tópicos mais importantes, que é a luz. E eu quero mostrar para vocês diferentes formas que eu fotografo em locais diferentes aqui do estúdio e como que eu posiciono a minha modelo. Um dos meus locais preferidos é em frente a essa janela. É uma janela bem grande que entra bastante luz natural e eu gosto de posicionar o LED em frente ao rosto da cliente. Então, eu tenho um LED 600 da Yangnu, gosto de posicionar ele não tão próximo do rosto e posicionar ela de frente para a luz. E essa é a primeira dica. Se você tiver uma janela, você nunca pode posicionar a cliente com o rosto virado contra a luz. Tem que ser sempre a favor da luz e essa é uma das dicas mais importantes. Então, se você tiver qualquer incidência de luz natural aonde você for atender, esse é um dos melhores lugares para você fotografar suas modelos. Então, coloca ela com o rosto de frente para essa janela e se você tiver alguma luz artificial, como um LED ou um ring light, você pode posicionar também na frente do rosto dela. Lembrando que eu, Carol, prefiro muito mais o LED do que o ring light, mas isso também vai de gosto e, como eu falei, depende muito do seu estilo de maquiagem e do que você quer mostrar do seu trabalho. E aqui, vindo para a luz artificial, a gente tá na sala de noiva do estúdio, que é uma sala toda branca, e eu tô mostrando para vocês a diferença que vai ficando a maquiagem conforme a gente vai desligando cada uma das luzes ambientes, até a gente desligar todas completamente. E agora eu vou desligar todas as luzes do ambiente e deixar somente a luz do LED direcionada para minha modelo. Então, eu vou me afastando um pouquinho com o LED, depois eu aproximo novamente para o rosto da minha modelo e depois eu venho trazendo ele um pouquinho de cima para vocês verem a diferença que a luz vai fazendo na maquiagem. E agora eu vou começar a aumentar aos poucos a potência desse LED.
Vou ir deixando ele na potência máxima que eu consigo. Logo depois, eu vou vir diminuindo a potência desse LED e vou começar a esquentar essa luz. Vou começar a deixar ela toda amarelada. Olha como já muda bastante o aspecto que fica na foto. Nesse momento, eu ligo a luz da sala e permaneço com o LED ligado. Então, olha como já muda bastante quando eu deixo o LED e outra luz. Detalhe, eu prefiro somente com a luz do LED ligada. Nesse momento, eu desligo meu LED e ligo o ring light. Então, eu vou deixar o ring e a luz ambiente ligadas. Agora, eu desligo a luz ambiente e deixo somente a luz do ring light. Mas olha como o ring light não tem uma potência nem parecida com a do LED. Olha como a maquiagem não fica tão valorizada quanto quando a gente está com o LED na frente do rosto. E agora vamos ir conferindo um pouquinho como foram ficando as fotos que eu fui fazendo, né, no decorrer da mudança dessas luzes. Um detalhe importante é que todas essas fotos estão sendo feitas com o iPhone 7 Plus, que para mim é uma das melhores câmeras que nós temos para fotografar maquiagem. Mas eu vou fazer também algumas fotos com o iPhone XR e com 2 modelos de celulares da Samsung para que vocês consigam perceber também as diferenças de uma câmera para outra. E agora, para vocês também terem uma ideia, trouxe a minha modelo para uma outra sala que eu tenho aqui no estúdio, que é a sala onde fica a minha bancada. E aí, essa sala tem bastante luz natural, mas eu não estou com o rosto dela de frente para uma janela. Mas eu estou com o LED de frente para ela, numa sala onde a gente tem bastante incidência de luz natural. E também vou mostrar os resultados de como ficaram as fotos nessa sala. E olha como nós vamos obtendo resultados diferentes das fotos das maquiagens conforme a quantidade de luz que a gente tem em cada uma delas. Então, a luz é essencial para a fotografia de maquiagem. E vamos iniciar a parte de edição. Eu já aviso vocês que eu não sou uma pessoa que edita muitas fotos, então o único aplicativo que eu uso é o Snapseed, que eu estou abrindo agora para vocês, e eu vou escolher uma das fotos. Então, abrindo a foto, a primeira coisa que eu vou fazer nesse momento é desfocar um pouquinho o fundo. Então, vocês vão ir ali, clicar nessa opção de desfoque, e aí vocês podem colocar, se vocês querem mais desfocado, menos desfocado, qual que é a parte que vocês querem que permaneça sem nenhum desfoque. E aí vocês vão organizando e vão regulando conforme a foto que vocês têm, a forma que ficar melhor. E sempre que vocês finalizarem, vocês vão clicar nesse certinho que tem no canto superior, inferior, aliás, direito. Depois vocês clicam em ferramentas novamente e vão ir em ajustar imagem. Aí em ajustar imagem vai ter brilho, vai ter várias configurações. Eu sempre gosto de ir em ambiente e aumentar, porque isso me faz parecer que a foto fica mais forte, mais viva, igual pessoalmente, porque sempre que a gente tá pessoalmente, parece que a maquiagem tá mais forte. Aí, gente, eu tô só mostrando o brilho pra vocês, porque vocês podem aumentar ou diminuir. Então, se a foto de vocês estiver muito escura, vocês podem ir no brilho e aumentar. Mas, geralmente, eu só mexo no ambiente. Depois eu vou abrir balanço de branco e tem a opção de temperatura e tonalidade. A maior parte das minhas fotos eu sempre clico em tonalidade e aumento 2 ou 3, e aí eu vou mostrando para vocês a diferença que vai ficando. Também gosto de ir em temperatura e às vezes deixar a foto um pouquinho mais quente, ou se ela tá muito quente, eu esfrio um pouquinho para ela não ficar tão amarelada. Então, temperatura e tonalidade são 2 funções que eu gosto de usar bastante. Olha, a todo momento eu vou clicando na tela para vocês irem vendo a diferença. Depois eu vou pegar um pincel e eu vou diminuir até o -5. Tá? Se eu deixo -10, eu sinto que fica muito preto quando eu faço essa configuração. Então, eu deixo no -5 e vou lá aonde tem o delineado e faço um traçado. Isso deixa a linha do delineado mais pretinha e mais bonito, o acabamento fica mais bonito. Depois eu clico no seletivo. O seletivo, quando a gente seleciona, é geralmente alguma região que a gente queira deixar mais clara. Então, eu tô indo ali, eu clico nele, vou na tela e clico para colocar ele em alguma região. Ali, no caso, eu tô colocando na região do iluminador. Então, eu seleciono somente aonde fica o iluminador e aumento bem ele, para que aquele iluminado fique mais estouradinho.
Também dá para fazer isso dentro do olho, que é o que eu tô fazendo agora. Eu clico no seletivo, vou lá, seleciono somente a bolinha do olho e aumento o brilho. E também dá para fazer isso quando a gente tem brilho no olho. Ou seja, quando você passa algum pigmento, alguma sombra cintilante, então você pode selecionar ele, você vai e aumenta o brilho dessa região de sombra aonde tenha mais cintilância. Então, geralmente fica bem bonito e fica bem mais aparente esse brilho e essa cintilância. E agora eu vou mostrando para vocês o antes e o depois. Olha as diferenças que são sutis, mas que já dá para ver. E agora, a próxima coisa que a gente vai fazer é salvar. Então, você vai e salva a foto. E aí, você já consegue ver a diferença que a gente tem. Depois eu vou deixar todas as edições aqui para vocês. E aí, já vou abrir uma nova foto. Essa nova foto, olha o que acontece. Eu deixei muito espaço, além do espaço que seria para o rosto da modelo, né? Então, tem muita informação que não necessitaria. Então, a primeira coisa que eu vou fazer novamente é desfocar o fundo. Então, a gente vai, seleciona e dessa vez eu vou deixar o desfoque maior, porque tem muito mais coisa no fundo, né? Então, acaba que atrapalha um pouco. E a segunda coisa que eu vou fazer é cortar. Então, eu vou cortar essa foto para que a gente consiga focar mais na maquiagem mesmo. Aqui eu havia aberto a parte de enquadramento, não é ali. Então, você vai em cortar, abre e aí ele já tem a grade para você conseguir ajustar melhor. Então, eu já vou cortando, já visando o foco que é o quê? Deixar o rosto dela o mais centralizado possível. Então, aqui já tá cortada, olha a diferença que faz, gente. Então, vamos lá novamente em ajustar imagem, eu vou em ambiente, dessa vez eu vou aumentar bem mais do que na foto anterior, porque se vocês percebem, essa foto ela ficou bem mais clara, né? Como não tinha luz, então não tinha LED, não tinha ring, não tinha nada, era somente a luz natural e não estava com o rosto de frente pra janela, então faz bastante diferença. Então, depois eu também vou em balanço de branco, ajusto a temperatura, ajusto a tonalidade e eu vou mexendo porque vocês veem que cada foto, ela tem uma necessidade diferente. Então, é muito legal a gente ir fazendo esses testes. Depois eu vou clicar em seletivo e vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, porque aí praticamente não dá pra ver o iluminador. Então, eu vou selecionar aquela região e vou tentar aumentar bastante o brilho pra mostrar que aquela região foi iluminada. Eu vou indo, né, ajustando, e nesse caso eu vou indo, vou aumentando e vou olhando como fica. Aqui a gente já consegue ver que deu uma diferença bem grande, a gente deixou realmente bem iluminado, né, e ficou lindo, porque antes nem dava pra ver realmente que tinha iluminador naquela região. E o próximo passo que a gente vai fazer é clicar em ferramentas novamente. E aí, nós clicamos no pincel. Então, nós vamos novamente pegar, selecionar o -5 e vamos demarcar toda essa parte, então, do delineado nos dois olhos. Novamente, por quê? Porque isso vai destacar o olhar dela, vai deixar tudo mais pretinho ali na foto e o olho dela vai ficar mais bonito, né? Porque muitas vezes, como eu falei antes, na foto não fica exatamente como pessoalmente. Então, eu sempre gosto de pegar o preto e vir com o pincel delineando mais o olhar. A funcionalidade que eu vou mostrar pra vocês é a de correção. Então, vocês vão clicar, vão dar bastante zoom e vão tirar se tiver alguma sujeirinha, alguma espinha, alguma pintinha, qualquer coisa que vai incomodar vocês na hora que vocês forem olhar a foto. Então, vocês podem ir com esse botão de correção, o ideal é que vocês deem bastante zoom e aí vocês podem tirar. Então, essa também é uma ferramenta bem legal que vocês podem usar. E agora vamos ver o antes e depois das edições das duas primeiras fotos que eu editei. Como eu falei pra vocês, eu não sou uma pessoa que faz muita edição nas fotos, eu não costumo mexer muito, são coisas bem pontuais e bem sutis. E basicamente esse é o único aplicativo que eu utilizo. E agora você não tem mais desculpas. Eu quero que você aproveite, que você teste muito, que você treine muito. Não existe uma receita de bolo, porque fotografia ela vai sendo intuitiva. Tudo vai depender daquilo que você tem naquele momento. Se é de noite, se é de dia, se tem luz natural ou não, se você tem um LED ou não, qual que é a iluminação que você tem no local ou não. E o que eu te digo é, testa de todas as formas diferentes que você puder. Eu tenho certeza que conforme você for utilizando as dicas que eu dei e também treinando o seu olhar, as suas fotos vão ficar cada vez mais lindas. Muito obrigada!